trabalho com revisão de texto, tá? Sou formada em letras. Então, gente, eu não sei se ficou muito claro, mas assim, só para recontextualizar, o tema dessa encíclica, né, ele fala assim, sobre a condição dos operários. Então, existe um problema ali social, que é a condição dos operários naquela época, como ela estava, né, as condições dela mesmo, e os problemas relacionados a isso com a igreja. O que a igreja tem a ver com esses problemas, desses operários, especificamente? E a quem que essa encíclica se destina, vocês sabem? Ela se destina aos fiéis? Ela se destina aos operários? Ela se destina aos patrões? A quem ela se destina? Claro que hoje a gente está aproveitando dela aqui, mas assim, essencialmente, lá no vocativo dela, digamos assim, né, para quem ela foi escrita, são para os bispos, né, os padres, as autoridades clericais da época, tá bom? Então ele está falando para os bispos, beleza? Tranquilo? Não sei se isso tinha ficado claro. Bom, mas o ponto agora que eu vou trazer para vocês aqui, que ele realmente aborda, é o ponto sobre as funções do Estado. O Estado, né? O que é a função dele. E aí ele separa 5 tópicos, eu trouxe aqui para vocês, tá? Depois ele vai abordar um pouco sobre, ele vai voltar nessa questão, voltar não, né? Que até agora o Marlon abordou, mas assim, a encíclica mesmo, como ela trabalha essas soluções propostas na época, que são o socialismo e o comunismo, o que o Papa Leão XIII fala sobre isso de forma explícita, tá? E ele vai caminhando já para a solução. Agora nós vamos caminhando para o final desses problemas todos, né? Então ele vai falar sobre as associações particulares, né? As corporações, vamos pensar aí nos sindicatos, né? Vamos pensar também ele fala das associações em geral e também as associações católicas. Ele faz um ponto muito especial sobre isso. E, enfim, e a igreja, né? E a igreja nisso tudo? Qual que é o papel dela? Beleza? Então é mais ou menos isso agora que a gente vai tratar, tá joia? Então, gente, eu coloquei aqui a primeira coisa, as funções óbvias do Estado. Quais seriam as funções óbvias do Estado? São aquelas que a gente já fica imaginando, né? Servir o bem comum, né? Proteger a comunidade e as suas partes. Peraí, onde é que está? Não posso entrar aqui. Beleza. Servir o interesse comum, proteger a sociedade como um todo e as suas partes. Essas associações que ele fala são partes da sociedade. A família é parte da sociedade. O indivíduo. Então, é a função do Estado proteger tudo isso, né? Se acontecer, se algum direito for violado, é obrigação do Estado ir reprimir essa violação, né? Contra os direitos dos cidadãos. E também prevenir as causas das greves, porque ele trabalha na encíclica o seguinte: a greve ela é prejudicial a todo mundo, a sociedade toda. Então é dever do Estado contribuir para que elas não precisem acontecer, né? Não chegar lá e simplesmente reprimir a greve que já esteja acontecendo, mas principalmente as causas que levariam a essas greves, né? Então isso aí é o que a gente já mais ou menos imagina. E agora eu deixei por último, tá? Para o quinto ponto, o ponto que eu achei mais legal de todos. Então vamos caminhar até lá. Gente, eu queria uma aguinha. Alguém podia pegar para mim, por favor? Gente, o que o Estado tem a ver com a propriedade particular? É obrigação do Estado fazer o que com essa propriedade? O que vocês acham? Tudo que ele já vem defendendo até aqui é propriedade particular. Então o Estado tem a obrigação de defender a propriedade particular, que ela continue existindo, né? Que a pessoa ali naquele direito não seja violada nesse direito. Bem como regular esse uso, né, para que ele seja colocado para o bem comum, assim como o Éder explicou. Não deixar todo mundo, né, por exemplo, ele fala aqui da questão das invasões, né? Gente, eu estou meio confusa aqui. Não consentir, olha só que legal, ele fala como que ele vai proteger. Não posso consentir nem danos, nem invasões a esses direitos, né, das propriedades particulares, sob pretexto de igualdade. Ele vai também impedir que os legítimos patrões sejam despojados do que é seu, tá? E também o negócio dos impostos que a gente estava conversando, que a Marcela já comentou, né? O Estado não pode sufocar aquele dono de propriedade particular com impostos, porque senão ele vai estar sugando essa propriedade particular, né? Então é uma coisa importante, ele fala dos impostos, muito obrigada, de forma explícita, tá? O terceiro ponto, que eu acho bem legal também,
ele fala sobre o cuidado do Estado, o cuidado que o Estado tem que ter em relação aos mais necessitados. Quem são esses? Quem são os mais necessitados? Aqui, ele coloca, gente, ele coloca os operários como sinônimos de pobres, tá? Então, toda hora ele fala pobre e operário é tudo a mesma coisa aqui nesse contexto, tá? E consequentemente, os ricos são os patrões, beleza? Essas classes assim, né? Por que o Estado tem obrigação principal com os mais necessitados, ou seja, com os operários, com os pobres? Por quê? Porque os ricos conseguem bancar a saúde, conseguem bancar a educação. Os ricos já têm, a sua riqueza já é capaz de lhe suprir muita coisa. Então o pobre não tem. Então o pobre precisa, sim, de mais tutela do Estado naquilo que é necessidade, né? Deixa eu passar para lá. E o Estado também, esse é o primeiro ponto que eu já falei, né? Então o Estado tem que cuidar, né, para garantir habitação digna, vestuário digno e para que o trabalhador tenha menos privações na vida dele, certo? Para que a cada um seja dado o que lhe é devido, né? Beleza? Gente, uma coisa aqui muito importante também que não sei se ficou claro. Essa encíclica, ela é um trabalho muito forte de combater ideias. Sabe assim, cheio de indiretas, né? Ele fala assim, não, porque tem gente falando isso aí por aí, né? Tem gente pregando isso e aquilo, isso não é legal, isso não é bom, isso é sedução das classes, né? O Estado deve proteger os trabalhadores de seduções, ele fala seduções, aquilo que vai enganar, vai proteger uma riqueza para essas pessoas que nunca vai chegar, né? Então, aqueles que querem enganar o pobre, né? Com diversas ideias de prosperidade falsas, tá? E reprimir, que eles chamam de agitadores, né? Reprimir esses agitadores, aí o último ponto. Preservar os bons operários do perigo da sedução. Ele fala muito disso o tempo todo. E agora, o quarto ponto é sobre a relação do Estado com os patrões, né? Já que com os mais necessitados ele já falou. E agora, mentira, com os patrões não. Os patrões já falei da propriedade particular. Agora aqui outra coisa também que o Éder já abordou um pouco. A gente está falando muito rápido? Pode ir sim? Então tá. Eu estou um pouco afobada aqui. Hã? É muita vontade, né? De falar. Deixa eu falar. Bom, aqui, gente, é uma coisa muito legal. Que o Estado ele tem que proteger as liberdades das partes que compõem a sociedade. E aqui ele fala do indivíduo, da família e das corporações. Que corporações seriam essas? Qualquer tipo de associação, desde o comércio até o convento, qualquer tipo de associação mesmo, até os sindicatos, no caso, né? O Estado ele não pode engolir o indivíduo, engolir a família, né? Ele não pode se intrometer, por exemplo, em administrações internas dos conventos, por exemplo, das associações religiosas, do comércio aquela pequena sociedade ali, ela vai se organizar da forma que ela achar melhor, com os fins honestos que ela estabelece para si mesma, né? Então, elas são dignas, elas são honestas, desde que elas sejam mesmo, né? E, enfim, o Estado não pode chegar lá e intrometer, querer colocar as mãos e querer intervir dentro, né, na administração interna dessas associações, das famílias, sim, né? Tá bom. Gente, e a última parte do Estado que eu achei muito legal é que ele coloca uma correspondência do Estado com com a providência divina. Aqui, se a gente, né, lembrar assim, de algumas aulas de história, tinha aquela época, né, a gente não sou péssima em história, tá? Mas aquela época, né, em que o representante do Estado era considerado representante de Deus, assim. Não é nesse sentido que ele está falando, não. Ele está falando assim, que o Estado, se for justo, né, se trabalhar bem, ele vai ser como que a imagem da providência divina. Porque junto com ele, nós teremos outras, cada um vai trabalhar do seu jeito, né? O Estado no que lhe deve, os patrões no que lhe deve, os operários no que lhe deve, e nisso, funcionando harmoniosamente, é como se fosse a providência divina governando o mundo, né? Deus dá
esse poder a nós aqui para a gente se virar do nosso jeito, mas é como se nisso funcionasse já a providência divina. Não sei se está dando para entender. E ele fala uma coisa muito que eu achei mais bonito assim, disso, é o primeiro tópico. Por quê? Como que o Estado deve exercer a sua autoridade? A imitação de Deus. Em qual sentido? No sentido de que Deus não ampara mais umas criaturas em detrimento de outras. Então o Estado, assim como Deus, né, ele não pode escolher, esse aqui eu vou querer amparar um pouco mais, porque eu vou mais com a cara dele. Não, ele não pode escolher. Ele tem que amparar cada um naquilo que é importante, né, que é necessário. Que seria equidade, né? Que seria equidade, E aqui, gente, eu achei muito interessante também que ele fala várias vezes isso. Ele precisa assegurar o repouso festivo consagrado à religião. O Estado não pode chegar e obrigar todo mundo a trabalhar no domingo, por exemplo, né? Aquilo ali tem que ser guardado. Por quê? Porque ele tem que estar de olho em quê? Nos bens da alma daquelas pessoas, da sociedade como um todo. Então, nisso também uma correspondência com o que é divino, né? Ele tem que guardar, ele não tem que ir lá fazer missa para as pessoas, mas ele tem que deixar as pessoas livres para que elas possam exercer, pensar, igual ele falou, aquele repouso ali guardado para eu refletir sobre a minha vida, eu rezar, eu estar com Deus naquele dia, né? Guardar os repousos festivos. E as empresas que trabalham no domingo? E as empresas que trabalham no domingo? Então, aí já é outra, porque é necessidade mesmo, né? Assim. Mas ele fala da intervenção do Estado. Do Estado obrigar todo mundo a trabalhar no dia festivo, por exemplo. Você está prestando uma ressalva social o mandamento do domingo para esses casos. Isso. O hospital, por exemplo, comparar com segurança policial. Bom, podemos continuar? Aqui, gente, ele chega rasgando assim socialismo e comunismo. Ele chega rasgando assim de uma forma muito direta, tá? Então ele fala: o que a solução socialista vem trazer, afinal de contas, né? Instiga nos pobres. Eu vou ler porque acho que eu não saberia explicar tão bem quanto as palavras dele, né? Instiga nos pobres o ódio invejoso e os prejudica. Por que os prejudica? É naquele sentido que o Éder explicou. Que o pobre, que eles tanto defendem, o Papa fala isso, né? Aqueles que estão prometendo, as indiretas, aqueles que estão prometendo prosperidade exagerada aos pobres, na verdade está prejudicando eles. Porque ao falar que tudo tem que ser de todos, né, que tudo tem que ser do Estado ou de todos, no caso do comunismo aqui, é uma forma de tirar esse patrimônio que o pobre está construindo ao longo do tempo, né? De pouquinho em pouquinho, mas é o que ele está construindo. Então, por que prejudica, além de criar o ódio invejoso nos pobres, os prejudica porque os impede de crescer, né? Está falando que está protegendo eles, mas na verdade não está. Viola a propriedade particular, como os meninos já explicaram. Entrega a administração dos bens, que nós vimos que a cada um de nós, né, é lícito ter o nosso bem. Entrega tudo isso ao Estado e vicia as funções do Estado. Você amplia demais uma coisa que não deve ser tão grande, né? Tende para a subversão completa do edifício social. E depois o que ele fala da proposta comunista. Causa perturbação em todas as classes sociais, impõe odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos, abre portas a todas as invejas, descontentamentos e discórdias, desestimula os talentos e habilidades e assim estanca a riqueza nas suas fontes. O Coelho estava falando sobre a riqueza das nações. Como que a riqueza da nação é construída? Cada um vai trabalhar, vai dar o de si, e ali a nação vai prosperando, né? Nesse sentido do trabalho do material. E quando você coloca que o que é seu, você vai produzir, também vai ser dele e tudo, aquilo desestimula a pessoa, desestimula o talento, a habilidade que ela tem, e ela não vai trabalhar o tanto que ela poderia trabalhar, né? Numa terra sua, numa coisa que é sua, a pessoa coloca todo o coração ali para fazer aquilo ser bem, ser fruto, né? Um fruto bom. E aí o comunismo ele estanca tudo isso, estanca a riqueza nas suas fontes. A igualdade que promove é a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Então aqui ele está condenando totalmente essas, explicitamente, né? O capitalismo ele também condena, ele não abre nenhum tópico escrito assim, o capitalismo tal, alguma coisa de crítica, ele abre para esses regimes assim, né?
Mas a gente vê nas entrelinhas que ele critica o capitalismo no seu exagero, né? Naquilo que vê o operário somente como um instrumento de lucro e nada mais, né? A igreja está preocupada não com isso, mas com os bens da alma. Nós vamos chegar lá. Tranquilo, gente? Estão me acompanhando? Agora, gente, é a parte que eu acho mais linda, assim. Porque... Você vai chorar? Eu vou quase chorar. Porque, assim, agora ele vai fazer um trabalho muito pesado para desconstruir essas ideologias de seduções de igualdade social. Primeira coisa que ele vai falar é sobre as bem-aventuranças da pobreza. Então ele vai falar que a pobreza é uma bem-aventurança. A pobreza é bíblica, não a miséria, não a miséria. Mas a pobreza é algo bíblico. Por que ele fala isso? Quem é que se fez pobre sem precisar se fazer pobre para salvar a todos nós? Como que Cristo veio e permaneceu aqui na terra sendo pobre? Ele que tinha tudo, ele que é o rei, ele é o Senhor, e ele se fez indigente, pobre, né? Que não tinha lugar nem para nascer, né? Filho, olha o segundo ponto, filho de Deus, e Deus, ele mesmo, quis passar aos olhos do mundo por filho de um artesão, chegando a consumir grande parte da sua vida em trabalho de marceneiro. Então, Cristo era pobre. A pobreza é bíblica, a pobreza agrada a Deus. Ela é uma bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, né? E outra coisa, quando Jesus fala, ensina para nós, né, as recompensas eternas, as recompensas, né, no fim, ele não deixa de falar, ele não fala que vai ser um caminho florido, né, que vai ser tudo maravilhoso, mas um caminho de sangue, um caminho de sofrimento, sim, pelo qual todos nós temos que passar. Então, Cristo deixou esse rastro de sangue que nós também devemos caminhar, né, sobre ele. E, além disso, outra coisa muito interessante aqui. Jesus, gente, ele veio, mas nem ele conseguiu suprimir todas as misérias, todos os problemas da terra. Nós continuamos aqui ainda sofrendo, mesmo depois de Deus ter vindo até nós. Mesmo depois. Então, Cristo, nem ele, depois da vida dele, suprimiu todos os problemas que nós temos. Então, nós ainda vamos caminhar na nossa cruz diária, né? E além disso, em várias passagens bíblicas, né, o Senhor fala, venha a mim os pequeninos, né? Bem-aventurados os pobres. Deus revelou essas coisas aos pequenos. Então Deus ama, Deus tem um carinho mais especial, digamos assim, para com os pobres, né? Então isso não deve ser motivo para nós nos revoltarmos, né, da nossa pobreza. E não parou coisa bonita não, peraí, tem mais. Gente, agora aqui, isso aqui vai doer, tá? Eu tô avisando já. Então primeiro ele fala das bem-aventuranças da pobreza, e agora ele vai dar um tapa na nossa cara com os perigos da riqueza. A gente que tem como se prover, que tem um trabalho, todo mundo aqui entra na riqueza, tá, gente? Desculpa. Mas a gente que tá aqui, né? A gente tem muitas coisas. E parece que a gente está em vantagem. Parece que a gente nasceu com uma vantagem, só que não. Só que não, por quê? Primeiramente que no céu a sua riqueza, né, depois que você morrer, sua riqueza não vai fazer nada, né, por você, assim, né, espiritualmente. E, na verdade, Jesus, na Bíblia, né, nas palavras que ele trouxe, o que ele fazia? Ele humilhava os ricos. Olha, vocês que são ricos, hein? Cuidado. É muito difícil um rico entrar para o reino dos céus. Então, Jesus, o tempo todo, ele humilha, ele vai criticando a riqueza, né? Ele vai mostrando os perigos que essa riqueza representa. Então, nós não estamos bem na fita, não. Pelo contrário. Jesus está de olho na gente, né? O que a gente está fazendo dessa riqueza nossa? Um dia, olha o terceiro ponto. Um dia deverão prestar a Deus
rigorosíssimas contas do uso que tenham feito da sua fortuna. Condena-se aquele que, tendo recebido da divina bondade em abundância, para servir ao seu próprio aperfeiçoamento e ao alívio dos outros, não o faz. Você está se lascando se você não usa bem a sua fortuna, que é para se aperfeiçoar e dar aos outros. Sim, dar aos outros, aliviar os outros, o sofrimento dos outros, né? Bom, então o que nós temos que fazer com a nossa riqueza? O que nós temos que fazer? Nós temos que jogar tudo pela janela? A gente ajuda o irmão, que precisa. Exatamente. A nossa obrigação, ele fala aqui, ó, justa posse e legítimo uso da riqueza. A nossa obrigação é dar esmola. Que esmola é essa, né? É a caridade cristã. E ele fala, gente, que não existe nenhuma intervenção que o homem possa criar, que o Estado possa criar, nada vai substituir a caridade cristã, a esmola. Isso é um dever cristão. Se você é cristão e não está cumprindo esse dever, está errado. Você tem que começar a cumprir. É obrigação do cristão. E nós temos que fazer isso e ninguém vai tirar isso de nós. Nós temos que fazer. O que vai fazer com esse dinheiro? Hã? O que vai fazer com esse Não, calma aí. Respirei. Ela só quis criar polêmica. O quê? Não, peraí, deixa eu só fechar esse raciocínio aqui, gente. Só um minutinho. Peraí. Desculpa aí, doutorita, eu não entendi. Gente, isso aqui também é muito legal. Olha só, você fala assim, nossa, então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar tudo que eu tenho? Ele fala com muita sabedoria, ele fala assim, não é tudo que você tem. Você vai, primeiro, suprir as suas necessidades, suprir as necessidades da sua família. Você vai respeitar a decência, ele fala isso. Não vai sair tirando suas roupas, dando as roupas para os outros, não. Você vai respeitar a decência. Gente, ele fala, tá? Mas você sabe o que fazer. Não, isso é. Aí vai viver assim, né? Tem muita gente sem serviço. Você não vai deixar de cumprir as conveniências, a decência. Você vai pegar aquilo que depois que você tiver cumprido isso, aí sim você pode pegar o que sobra e vai dar aos outros, né? Do supérfluo dai aos pobres. Depois que você cumpriu o que você precisa cumprir, você pode agora sim dar aos pobres, né? E isso é nossa obrigação, tá, gente? E da onde que a gente tira tudo isso? Por que nada do Estado, por exemplo, nada pode tirar essa obrigação nossa? Por que é só a caridade cristã que faz isso? Porque não tem nenhum outro lugar para a gente tirar essa inspiração para fazer isso, a não ser do Sagrado Coração de Jesus. É o Papa que fala isso. É desse Sagrado Coração, cheio de amor, que a gente tem que beber para fazer isso. É de lá. Essa é a verdadeira caridade cristã, né? Bom, vocês querem falar? Depois a gente fala, né? Depois a Laura polemiza, né? Texto, né? Então vocês estão percebendo que aqui ele está destruindo mesmo essas ideias que ele está combatendo. Essa encíclica é para combater ideias, principalmente as ideias daquela época, né? As ideias revolucionárias aí que agitavam a sociedade. E agora ele vai falar sobre as desigualdades sociais. Nossa Senhora! Ele fala, gente, que as desigualdades sociais são uma coisa boa. Como assim? Uma coisa boa, desigualdade social? Ele fala, primeiramente, se você parar para observar, a sociedade tem que ser desigual. A desigualdade entre nós, a riqueza, a variedade de qualidades, é uma riqueza para nós, para a nossa sociedade. Nós precisamos uns dos outros nas suas diferenças. E socialmente, financeiramente, né, vamos pensar assim em termos de classe, é impossível que todos se tornem iguais. É impossível e não é desejável. O Papa fala isso. É impossível. Então, aqueles que ficam, as indiretas, aqueles que ficam prometendo igualdade para as classes, está, na verdade, enganando-as. Está indo contra elas. Olha só o que ele fala aqui. Engana o povo, prepara-lhe traição,
e oculta calamidades mais terríveis que as do presente, quem promete ao pobre uma vida isenta de sofrimentos e de trabalhos. O pobre nunca vai deixar de ter sofrimento e nunca vai deixar de ter trabalho duro, né? E ele explica também uns outros pontos também que eu nem trouxe aqui, mas ele explica a questão de os ricos também sofrem, né? Naquela questão do o caminho de sangue de Jesus é para todos. Então, o sofrimento é algo que nunca vai deixar de existir, nunca. E engana o povo quem promete o contrário. E ele fala, por fim, das classes sociais, que as classes sociais, os ricos e os pobres, essas duas classes devem ser amigas. Elas são irmãs, elas não têm que lutar entre si uma com a outra. Não, pelo contrário. Não, ricos e pobres não são inimigos, devem se unir harmoniosamente, até porque dependem uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. É uma coisa lógica, né? Bom, tô quase acabando, tá, gente? E ele muito legal, que eu acho, assim, ele entra mesmo naquela realidade ali, né, dos patrões, dos operários. Ele fala o que é dever de cada um, e eu também essa parte eu vou ler com vocês, tópico por tópico. Primeiro, deveres dos patrões. Respeitar a dignidade de homem de seus operários. Não tratá-los como escravos, nem como vis instrumentos de lucro. Aqui a gente vê uma crítica mais indireta, né, digamos assim, ao capitalismo, né, ao capitalismo exacerbado. Considerar os interesses espirituais dos proprietários e o bem da sua alma. O quê? Dos operários. Eu falei o quê? Proprietários. Dos operários. E o bem da sua alma. Como é que não impor aos subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo. Acordar com o operário o salário que convém. Como é o salário que convém? É aquele que é suficiente para sustentar sobriamente, tá, gente? Sobriamente a si e a sua família, modesto, né? Aquilo que é o necessário, tá? E também acordar com o operário o quê? O repouso que convém. Isso aqui o Papa fala, gente, depende. Eu não tenho aqui como escrever para vocês quantas horas tem que repousar por dia, por semana. Vai depender da exigência do trabalho, das horas, da jornada, do peso que a pessoa tem que carregar. Depende de um monte de coisa. Então vocês têm que acordar isso de forma justa, né? Precaver-se da violência, fraude, manobra usurária, sobretudo no que se refere a atentar contra a economia do pobre. Então você que é empresário, sabe, Marco? Você que é empresário, cuidado. Deveres dos operários. Ser fiel ao contrato de trabalho a que se comprometeu, não lesar seu patrão nem nos seus bens, nem em sua pessoa, não promover reivindicações violentas, fugir de homens com discursos dotados de esperanças exageradas. Ele fala isso o tempo todo. Cuidado. Esse ponto que ele fala assim do salário, né, que convém, porque tinha muito disso, né, de pagar um salário que a pessoa não conseguia nem sobreviver, né? Esse é um dos pontos até do CLT, do salário mínimo, né? Uma inspiração aí. Tem esse salário que seria o mínimo suficiente para sustentar a sua família, que você não pode ganhar menos que isso, né? Então esse é um dever do patrão dar esse salário aí, né? Porque antes não era tão fácil. Bom, agora aqui, gente, ele vai entrar na questão das associações particulares e das corporações. A gente associa muito com os nossos sindicatos que existem hoje, né? Só que aqui ele amplia um pouco, tá? Ele fala assim, ele coloca como esse tipo de associação, desde os comércios, as congregações, confrarias, né? Que eu falei dos conventos. Mas ele está falando aqui principalmente agora dos patronatos, os sindicatos dos patrões, os sindicatos dos operários, né? Associações operárias e associações mistas que existiam ali na época também, tá? De patrões e de operários. Por que isso acontece? Por que o Estado não pode chegar lá e meter a mão nisso e falar que isso não existe mais, por exemplo, né? É porque é natural do homem, é uma coisa natural sua se associar. Então, se associar em pequenas comunidades, grandes comunidades, como ele quiser, como ele achar necessário, tá? E da natural sociabilidade do homem, né? E por que o ser humano faz isso? Porque ele vive algumas dificuldades no dia a dia
que, poxa vida, ele vê que o outro também está passando, então é natural que ele queira se associar para ali tirar proveito daquela relação, né? O proveito justo com um fim honesto. Então, beleza. Aqui, ó, honesto e associações pacíficas, né? Aí a gente já tem uma boa noção do que são sindicatos, então, assim, vou passar mais rápido. Aqui, gente, eu achei muito legal isso. Eu tenho um carinho especial por associações operárias católicas. Eu lembrei muito do GPP, né? Parece muito assim algumas coisas. Por que isso acontece? Por que tem um carinho especial? Qual que é a coisa assim especial dessas associações operárias católicas, né? É porque na época, pelo que ele fala aqui, dá pra gente entender o seguinte. Na época, essas corporações que não eram católicas, né? Ele fala assim, tem numerosos indícios de que essas associações são governadas por chefes ocultos, que são contrários à moral cristã, por exemplo, que querem tem ali um interesse por trás que fica oculto ali, que a gente não sabe exatamente. Então essas associações operárias católicas seriam como se fosse uma alternativa a essas outras corporações normais, digamos assim. Elas têm algo de especial, elas vão lutar contra isso aqui, fugir, né? Aqueles que estão percebendo isso, que são perseguidos muitas vezes também, vão fugir para essas associações operárias católicas, né? E são de grande utilidade aqueles operários que, olha só, se sentem avaliados apenas pelo peso do ouro produzido pelo seu trabalho, e aqueles que também encontram na sociedade que os aliciaram em lugar da caridade e do amor, desprezo da fé cristã, discórdias, esperanças enganosas, hábitos reprovados pela fé. Então, por que os operários muitas vezes não lutam contra isso? Por que essas associações são muito importantes? Porque às vezes o cara ali não vai fazer nada, porque com medo da indigência, né, de ser mandado embora, sei lá, de ser abandonado, e também pelo respeito humano que ele fala, né? O respeito humano mesmo, normal, como a gente entende, assim, não ficar causando confusão. E além disso também, isso aqui eu achei muito, por isso que eu falei que eu associei muito com o GPP, porque o GPP é uma associação operária católica, né? Querendo ou não. Somos trabalhadores que estão lá no GPP, né? Só que é muito legal isso, porque o que a gente está visando, qual que é o objetivo principal do GPP ali? Não é assim, necessariamente fazer com que a gente prospere no trabalho, trabalhe bem, não é isso o principal. O principal acaba chegando a muitos pontos do trabalho, assim mesmo, do dia a dia, né? Que a gente consegue ali conversar, ajudar e tal. Mas o principal ali nosso é o quê? Olha o primeiro ponto. Visar, antes de tudo, o aperfeiçoamento moral e religioso. Então, o nosso principal objetivo é isso. E o Papa está chamando atenção para isso, né? Vocês católicos, prestem atenção. O principal objetivo de vocês nessas associações deve ser esse, o aperfeiçoamento moral e religioso. E aí também eles têm o cuidado dos bispos, dos padres, né, cuidando daquelas associações, e isso é muito legal, né, essa consulta espiritual, como fala? Às vezes, né, direção espiritual e tudo mais. E ele fala aqui de novo em direto, né? Aqueles que atacam as associações católicas meditam planos funestos para a religião e também para o Estado. Então, o tempo todo falando dessas pessoas que querem algo meio oculto para, né, a sociedade. Bom, e aqui, gente, a igreja e a questão social são 3, tá? 1, 2, 3. Isso. E aí eu acabo, juro, tá? Nossa senhora, eu tô falando demais, gente. Como é que vocês deixaram? Rapidinho. Então, olha só para terminar. Ele fala assim, então o que a igreja tem a ver com tudo isso, afinal de contas? Qual que é a nossa obrigação? Nós sabemos que o principal da igreja, o que a igreja está preocupada? O que é a preocupação dela? É o céu, né? É a salvação dos homens, certo? Só que não obstante isso, a igreja não vai fechar os olhos para os problemas da terra, os problemas da sociedade, não. Ela vai cuidar, né, para que aqui também, na terra, a gente possa ter um bem-estar necessário, assim, né, adequado. Como que ela faz isso? Ela tem as suas instituições de caridade, as suas instituições benéficas, né, para melhorar as classes dos pobres. Ela está preocupada com a classe dos trabalhadores, sim, com o bem-estar dos trabalhadores, sim. E ela quer fazer de tudo, faz de tudo que ela puder
tanto de ela mesma criar, né, esses meios e também de orientar, mas para tirar a miséria ali daquelas pessoas, né? E a outra coisa que a igreja faz, no total são 3, né? A igreja e a questão social, como que ela se relaciona com isso. Uma coisa aqui que eu já falei, que os meus colegas também já falaram, que ela trabalha pela concórdia e não pela luta de classes. Precisamos da concórdia, né? E deseja ardentemente que todas as classes entrem em um acordo para dar um rumo certo, assim, né, para a questão social, que não é uma questão fácil, mas que precisa de uma resolução. E, enfim, colocar pobres e ricos como amigos, como irmãos. Por que como irmãos? Afinal de contas, todos viemos do mesmo Pai. Para Ele voltaremos um dia, né? E por fim, gente, isso aqui também eu achei muito legal. Ela fala uma coisa assim, que se a gente colocar em outros contextos, né, o pessoal dá, sei lá, né? Fica até doido. Mas ela fala assim, ó, gente, desculpe, mas eu preciso falar, não existe solução fora da igreja para esse problema social. Como assim, né? Mas nem todo mundo é católico? Como é que só a igreja vai ter a solução de tudo? Todo mundo vai ter que ser católico agora para poder trazer a solução? E não é isso que ela está falando. É na igreja que você encontra a única solução para todos os problemas nessas questões sociais, né? E como assim? Por quê? De onde que ela tira essas suas respostas? Isso acontece porque ela tira as respostas do Evangelho. Como o Marco estava dizendo, ela vai atualizando o Evangelho para a nossa realidade, né? Por que ela faz? Eu vou ler porque ela explica melhor e aí fica mais fácil. Aqui, ó. Dispõe de elementos que são os únicos aptos para penetrar até as profundezas do coração humano. É a igreja, é a religião que consegue... Onde é que está o problema todo? É dentro dos corações humanos. Então é ela que consegue descer as profundezas, ir lá no coração e fazer a pessoa o quê? Entender os deveres dela. Fazer a pessoa entender, amar, o que é amar o outro. O que é amar mesmo, meu irmão. Ver o meu patrão, meu chefe como meu irmão, só Cristo mesmo. Né? Só Cristo mesmo. Né? Ver aquele funcionário que, pelo amor de Deus, nossa, é meu irmão. É meu irmão. Então ela guarda a sua solução, a solução para esses problemas, né? Penetrar até as profundezas do coração humano, que são incapazes de levar o homem a obedecer às imposições do dever, que são capazes, né? Obedecer às imposições do dever, dominar as suas paixões, amar a Deus e ao próximo com uma caridade sem limites. Então a resposta de tudo vem do coração, vem da caridade, que é uma caridade cristã e verdadeira, não imposta por um regime econômico, né? Por um regime que o Estado impôs, que eu sou obrigado a dar ao outro o que é meu. Não, eu dou porque eu quero. Eu dou porque está dentro de mim a vontade. Às vezes nem tanto a vontade, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que ele é meu irmão e eu o amo. Né? Então aí está a verdadeira solução e a única solução. Né? Também a igreja, gente, não está nem aí que se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Isso aí para ela sabe que aquilo ali não tem nada, no céu não tem valor nenhum. Né, a riqueza, para a eterna beatitude, que é o que a lhe interessa. Por fim, então, cada um tome seu lugar em busca da resolução dessa difícil questão. Governantes, ricos, patrões, operários e o clero, né? Restauração dos costumes cristãos. Né? Aqui está a resposta de tudo. Mesmo que nem todos sejam cristãos, mesmo que nem todos sejam católicos, precisamos restaurar os costumes cristãos. Que costumes são esses? O retorno ao espírito da vida perfeita e aos costumes puros dos primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos eram assim, né? Eles eram indignados, era um crime que uma pessoa vivesse na vida indigente na comunidade deles, era um crime, eles não podiam permitir aquilo, então eles davam um jeito, eles recorriam aos ricos, do trabalho deles mesmo eles davam para que aquilo não acontecesse, né? Então isso precisa voltar, isso que é a resposta dos nossos problemas. Então uma grande efusão de caridade, aquela do Evangelho, sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo. Eis aí a resposta, acabou, não aguento mais falar, não aguento mais ouvir, amém, Senhor. Nesse último slide aí, né, que ele fala assim da restauração dos costumes cristãos, ele fala que a sociedade nossa, né, ela tem como base, né, a cultura cristã. Então, quando você tira isso que é o essencial, que é a base, toda ela começa a se desmoronar.
Então ela tem um fim que é Cristo. Ela foi sendo construída ao longo do tempo com uma finalidade que é Cristo. E se você tira essa finalidade, aí que ela começa a desmoronar. Então o único meio de restaurar a sociedade é restaurando isso que é a base dela, né? Ele fala isso, né? Que ela desmoronaria se não fosse isso. Não, mas eu fiquei muito provocado também, assim, com as 3 falas, né? Eu acho que o contexto histórico da encíclica é fantástico. O Éder comentou um pouco, né? O pré, o durante e o pós, assim, né? É um capítulo à parte, né? Mas eu acho que um negócio muito interessante de a gente pensar é degustar essa encíclica no pós-Guerra Fria, que é o que a gente vive hoje, né? Porque essa encíclica ela foi muito jogada num embate capitalismo versus socialismo. E o Papa Francisco fez um pedido recente que é que os jovens cristãos elaborem novos modelos econômicos. E a gente tem que tentar fugir um pouco desse embate de querer provar o que é mais católico ou menos católico, porque a gente vê assim, uma polarização muito infecunda dentro dos membros da igreja, tentando provar quem que é mais católico, se é a esquerda brasileira ou a direita brasileira. Né? E a gente perde um tempo enorme, um esforço, mente, informação enorme, por avançar, por tentar viver o pós-Guerra Fria, porque a gente até hoje, depois de mais de 100 anos da encíclica, não tem uma proposta católica de sociedade. Né? Os princípios estão todos lançados e precisa de gente técnica para trabalhar e começar a propor. Né? E aí são várias questões assim, que eu nunca tinha parado para pensar e que eu achei muito interessante. Né? Uma que a Luana apontou, o valor da pobreza evangélica. Né? Se a gente pegar qualquer proposição de modelo assim, econômico, eles falam muito da classe média como sendo o cidadão ideal de um modelo econômico, ou seja, que os ricos se tornassem menos ricos e os pobres caminhassem para a classe média, o que é muito razoável. Mas aí a gente tem que lembrar da importância que o cristão tem de buscar a pobreza e não a miséria, né? Aí eu fiquei achando muito interessante isso, o modelo da pobreza como sendo o ideal cristão versus o modelo da classe média como sendo o ideal social atual, né? Só pensei também, não cheguei em nenhuma... Achei interessante esse paralelo, né? Como de um modo ou de outro os dois combatem a miséria e a riqueza, mas têm propostas diferentes, né? De vivência, um pelo valor espiritual, etc. Enfim, acho que tem que pensar. Mas aí os pontos importantes que foram trabalhados assim, a posteriori à encíclica são a questão da integralidade do ser humano, né, que o Éder comentou, a questão da subsidiariedade, que o Éder também acho que comentou isso, ou seja, do fato de que o Estado promova a ação espontânea das organizações civis, né? É um princípio assim que a gente precisa debruçar e aprofundar muito ainda, né? Entender o que a igreja coloca como subsidiariedade. É o fato do Estado, a subsidiariedade aplicada ao Estado. Ela é um princípio que se aplica à empresa, à família, a qualquer coisa, né? Mas o Estado ser pensado de modo que ele favoreça o surgimento, né, de ações espontâneas, e quando isso não acontece, ele intervém. Quando acontece, ele sai. Então, a grande briga, talvez política hoje, é entender o tamanho do Estado, qual seria o tamanho ideal. E não existe um tamanho ideal, porque isso vai de cada situação. O tamanho ideal é necessário para que ele não exista. Ou seja, ele tem que crescer para a partir dali ele começar a encolher. Né? E uma coisa assim que me tocou muito também, um negócio que o Éder falou, da comunidade cristã, né, que às vezes ela é sequestrada assim, por alguns comunistas que dizem que o ideal cristão é o ideal comunista, né? Mas aí essa pegada também nunca tinha visto, né? O capitalismo apregou para si o valor da liberdade e o comunismo apregou para si o valor da igualdade. E a gente pensar que a comunidade cristã, ela atingia a igualdade a partir da liberdade, né? Assim, é um negócio muito fantástico a gente pensar no modelo cristão que valoriza a liberdade para que as pessoas livres se doem e atinjam essa igualdade, né? Então, a gente de algum modo dá valor nos pensamentos, em alguns deles, mas também se distancia e se difere de todos eles também. Né?
Enfim, tem muita coisa que eu fiquei pensando aí, mas... É engraçado isso, porque assim, é perceptível, né, em toda a encíclica que é impossível você propor, né, um modelo se também você não constrói essa cultura. A cultura moral e cristã, assim, que tenha os valores embasados, né? Por mais que a gente pense um modelo, e é importante fazer esse movimento, muito mais importante também é construir, né, e reconstruir os valores na sociedade, porque sem os valores acontece isso, acontecem as polarizações e cada vez a gente é sequestrado por pensamentos diversos, né? A gente é usado por grupos diversos porque falta aquilo que é essencial, né? Porque as pessoas não estão com a cultura cristã, né? Com essa cultura. As pessoas não estão preparadas para dispor de sua liberdade em favor do bem comum. Esse é a máxima, né? Assim, seria o máximo que o cristão pode alcançar. Legal.